O toque de bola do Jornal 101 hoje vai conversar com o Diego e com o Rafael, porque eles são adeptos do futebol americano. Mostra a bola aí, Rafael. E tem um time de futebol americano aqui em Jaboticabal. Eu mesmo desconhecia, não sabia, estou conhecendo hoje. Inclusive, vai jogar neste final de semana, no domingo, dia 10. E para saber um pouco da história desse time, qual o nome dele, vamos conversar tanto com o Diego, meu xará aqui, e o Rafael. Vou começar com o Rafael. Rafael, como é que chama o time de vocês? Conta um pouco da história, desde quando vocês estão jogando futebol americano aqui? Bem, boa tarde. O nosso time chama Jaboticabal Defenders. O time começou em julho de 2013, né? A gente começou primeiro sem equipamento, jogamos alguns amistosos sem os equipamentos, que é o shoulder, o capacete, e aos poucos fomos reestruturando a equipe para que pudesse disputar campeonato. Em 2015, se eu não me engano, a gente disputou o primeiro campeonato, que foi a Supercopa São Paulo, e assim foi 2 anos seguidos. Um campeonato na primeira metade do ano, outro campeonato na segunda metade do ano, né? E não chegamos a ganhar nenhum campeonato, mas a cada campeonato sempre progredindo, sempre evoluindo e se tornando, sim, uma referência do futebol americano da região na época. Diego, o time existe desde 2013, como o Rafael disse, e nessa bagagem, nessa viagem de vocês desde 2013, quais foram as principais dificuldades que vocês sentiram no começo? No começo sempre é o preconceito, né? Que é tido como um esporte violento, tudo isso. Só que com o passar do tempo, o pessoal, a gente se fala, vai e experimenta uma partida, um treino. Aí você vai ver que não é bem assim, tem as técnicas, tem o equipamento. Então, primeiro é o preconceito de ser um esporte violento. O pessoal acha que é um esporte violento. Ele é de contato, é diferente de ser violento, né? É um esporte de contato, então primeiro é o preconceito. E depois a estrutura também, porque um time de futebol americano hoje, você leva 53 atletas numa partida, cada time. Então, juntar, né? Primeiro tirar o preconceito e depois você juntar gente o suficiente para conseguir montar um time. E quantos jogadores tem o time de Jaboticabal? Então, na verdade, a gente está voltando, né? Porque em 2017 o Defenders parou. Né? A gente parou, a gente estava pretendendo voltar, mas veio a pandemia, então a gente está voltando agora. Atualmente a gente está com 35 atletas. Tanto que esse jogo que a gente vai disputar agora, nesse domingo, é uma modalidade diferente, porque o normal são 11 contra 11. E isso é uma modalidade que vai ser 8 contra 8, justamente para times que estão começando. Mas o nosso intuito é já na virada do ano, em fevereiro ali, já disputar o campeonato 11 contra 11. Rafael, até 2017 vocês estavam atuando, agora vocês retornaram esse ano, né? Eu queria que você comentasse como é que eram as competições aqui na região, quantos times tinham, quais eram os times mais difíceis de jogar contra. Então, até 2017 nós disputamos 4 campeonatos. Foram 2 Supercopas São Paulo e 2 Taça 9 de Julho. Os times, as competições variavam entre 12, 15, 16 equipes. E os times mais difíceis de enfrentar na época seria o Leme Lizards, né, que a gente conseguiu ganhar deles em casa, num jogo na Nipo. E na época também chamava Ribeirão Preto Challengers, que hoje é o atual Morona Lacerda Dragons. Que ainda existem essas equipes e que a gente espera estar enfrentando no próximo ano no Campeonato Paulista. Diego, as regras do futebol americano é um pouco idêntico a modalidade com o rugby, mas tem diferenças. Quais são as diferenças em relação ao rugby e às regras do futebol americano? Bom, acho que a principal regra que diferencia o rugby do futebol americano é o ataque, o fato de você atacar. No rugby, você pode dar um passe para frente com um chute, em qualquer momento o jogador pode chutar a bola para frente. Passe com a mão é lateral ou para trás também a qualquer momento. No futebol americano, não. Você tem uma chance de um passe para frente. A partir do momento que esse passe para frente aconteceu, quem está com a bola ou pode passar para o lado ou para trás, só que isso tem toda uma jogada, uma rota acontecendo. Essa é a principal. O rugby tem o passe para frente, tem as jogadas combinadas, mas o futebol americano é muito mais estratégia do que o rugby.
É muito mais o pré-snap que a gente fala, né? Cada jogada, cada jogador tem que fazer uma rota, tem que cortar para um lado do campo, cada jogador tem que estar em um lugar do campo na hora que o passe acontece no futebol. No rugby é mais vamos para frente, ele é mais como não que não seja tático, mas tem um pouco menos de tática do que o futebol americano. Rafael, competições agora, a partir deste ano. O que vocês estão competindo? Contra quem? Qual é o campeonato? Esse campeonato que a gente está disputando é um torneio, né? A terceira Copa AFL de futebol americano. Como o Diego já disse, é um torneio 8x8. É reduzido exatamente para equipes que estão se reestruturando ou que estão iniciando. No nosso caso, é uma reestruturação. Esse campeonato vai ser um quadrangular, né? Por um sorteio, a gente vai decidir a semifinal com o Ribeirão Preto Kings, que também é uma equipe que está iniciando. E no mesmo dia, às 10 horas da manhã, no campo da Unesp, vai ter o jogo contra o Avaré Lions e o Presidente Prudente Thunders. As equipes que vencer vão disputar a final e o terceiro e quarto colocado em Avaré no dia 8 de outubro, se eu não me engano. E como é que é a rotina de treinamento? Onde vocês treinam e onde vocês estão jogando aqui em Jaboticabal? Então, aqui em Jaboticabal a gente está treinando lá no campo do lado da escola do CIML. Na Amadeu Lesse. Isso, Amadeu Lessa. A gente treina lá todo domingo, das 8 ao meio-dia. Então, como existe vários atletas de vários lugares da região, tem de Taquaritinga, tem de Guariba, tem de Matão, então várias cidades da região. Então a gente consegue juntar todo mundo realmente só aos domingos, e que a gente faz os treinos. O jogo, como a gente precisa das medidas do campo bem específica, esse jogo agora do dia 10 vai acontecer na Unesp. Tá? Então a gente treina no campo do Amadeu Lesse, só que o jogo vai ser na Unesp. Então, para a gente encerrar, jogo, domingo, dia 10 de setembro, lá na Unesp. Contra quem? Contra o Ribeirão Preto Kings, às 14 horas. E é importante frisar que o jogo também vai ser um evento beneficente, porque estaremos recolhendo 1 litro de leite como entrada, né? Que será destinado à Secretaria de Assistência Social da cidade. Então, para você que é fã do futebol americano, aqui em Jaboticabal tem o time, o Defenders, né? Que vai jogar contra Ribeirão Preto no próximo domingo, dia 10 de setembro, lá na Unesp. Você fã do futebol americano, então pode ir lá às 14 horas, que vai ter um jogão. E o pessoal tá pedindo uma doação de 1 litro de leite, porque é uma partida beneficente. Diego Quintano, para o Toque de Bola do Jornal 101.